tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao PenseCast. Esse é o nosso segundo vídeo de uma série de 3. Nesse vídeo, vamos discutir sobre um tema da filosofia, que é a banalidade do mal. E lembrando a vocês que esse podcast é um trabalho de filosofia passada pela professora Carolyn, que ensina no Colégio Integração de Bonfim. Vocês já sabem que devem se inscrever, deixar o like e compartilhar, certo? Bom, então vamos nos apresentar. Como vocês já devem saber, eu me chamo Ludmila. Eu me chamo Maria Clara. E eu me chamo Alana. E somos do primeiro ano do ensino médio. Vamos começar então. O que seria a banalidade do mal? Banalidade do mal foi um termo criado pela filósofa Hannah Arendt, quando ela foi cobrir o julgamento de Eichmann, que era um dos soldados responsáveis pela solução final. E o que seria essa solução final? Ela era uma forma que os nazistas usavam para matar os judeus. E Eichmann fazia parte dos inúmeros soldados que obedeciam e seguiam as ordens de Hitler. Quando Hitler caiu, Eichmann fugiu para a Argentina, mas foi encontrado e levado para Jerusalém para ser julgado. E nesse julgamento, Hannah foi cobrir e ela escreveu textos que deram origem a um livro chamado Eichmann em Jerusalém. E nesse livro, ela fala sobre a banalidade do mal. Ah, entendi. Você citou que Hannah, ela chegou até a escrever um livro. E se eu não me engano, ela era judia, né? Era? Sim. E como foi que Hannah, ela escapou da mão de Hitler e chegou até a escrever um livro, sendo que naquela época os judeus eles eram perseguidos, mortos pelos nazistas? Quando Hitler ele começou a perseguir os judeus na Alemanha, ela fugiu para os Estados Unidos. Quando Hitler ele caiu, ele foi deposto do poder, e Eichmann ele foi encontrado e levado para Jerusalém, isso tudo ocorreu na década de 60. E, coincidentemente, na década de 60, Hannah estava vivendo nos Estados Unidos como foragida, né? Ela tinha fugido da Alemanha, e ela foi contratada pelo jornal americano New York, que enviou a Hannah para cobrir justamente o julgamento de Eichmann, que foi levado a Jerusalém depois da derrota de Hitler. Ah, então vamos falar um pouco sobre o livro onde Hannah fala sobre a banalidade do mal. Qual era o nome dele mesmo? Se chama Eichmann em Jerusalém. Nesse livro, quase no final dele, ela fala da grande lição que devemos aprender do julgamento, que é justamente a banalidade do mal. No julgamento, Eichmann alegava não ser o monstro que as pessoas diziam que ele era. Por mais que ele tivesse tido participação na morte de milhares de judeus, ele alegava que estava seguindo apenas as ordens do seu país, apenas as ordens de Hitler. Ele nunca tinha matado um judeu pessoalmente, mas ele fazia parte do nazismo e da solução final. Então, ele era sim responsável pela morte de milhares de judeus. Mas mesmo assim, ele dizia que não era o monstro que as pessoas alegavam que ele era. Ele foi passado por psiquiatras, mas todos diziam que ele não tinha nenhum problema psicológico. Na verdade, era o contrário. Ele tinha seus valores, ele era uma pessoa boa, ele tinha uma família, ele amava os filhos. Então, Hannah pensou, como um cara que não é mau, é um pai de família, um cidadão como qualquer outro, pode cometer atos tão terríveis? Olha, desculpa interromper, mas acredito eu que Eichmann era uma pessoa ruim, sim. Ele pode até não ter matado um judeu pessoalmente, mas ele contribuiu para isso, então ele é tão ruim quanto. Eu discordo, porque, ele estava seguindo as ordens do país dele. Então, de certa forma, ele como cidadão alemão estava fazendo certo, que era obedecer às leis daquele país. Treta! Discordância aqui. Tá bom, então vamos parar um pouco e refletir sobre isso. Bom, eu acredito aqui que a maioria das pessoas que estão assistindo pode não ter assistido, mas com certeza já ouviu falar do filme Star Wars. E nesse filme a gente tem o Darth Vader, aquele cara que usa máscara preta, que no filme ele é retratado como o mal. E o Darth Vader, ele dá as ordens para aqueles carinha branco lá que seguem as ordens dele, certo? São os Stormtroopers, se eu não me engano o nome deles. Aí, certo, você acha que um daqueles Stormtroopers, um soldadinho, é responsável por todo o mal, todas as mortes, tudo que há de ruim na galáxia, só por seguir as ordens do Darth Vader? Sim, mas ele tá causando mal quando segue as ordens do Darth Vader.
Mas ele só está seguindo as ordens. E não é só um, são vários soldados. Bom, e é exatamente isso aí que Hannah quer que a gente reflita. O mal para Eichmann, na verdade, era o correto naquele momento. Se na nossa sociedade a lei diz não mate e alguém mata, ela está errada. Mas na sociedade de Eichmann, na sociedade nazista na Alemanha, era como se dissesse mate e a pessoa que não matasse era que estava sendo errada. Existem pessoas hoje em dia que seguem leis, obedecem os mandamentos só porque é o que é para fazer, mas não param para refletir se a lei é certa. Então, como vamos julgar uma pessoa dessa, sendo que a única coisa que ela está fazendo é ser obediente? Como julgar Eichmann, sendo que as leis que ele obedecia, as leis como um bom cidadão que ele obedecia, estavam deturpadas, estavam erradas? Talvez você aí em casa conheça pessoas que são seguidoras da lei, que só obedecem o que está escrito, que não refletem. Essas pessoas, elas talvez em outro contexto agissem como Eichmann, seguindo as leis sem se questionar, fazendo o que é certo, entre muitas aspas, para o país. Verdade, pensando por esse lado faz muito sentido. Então, a gente pode concluir que países que não criam cidadãos, que não pensam, que não se questionam sobre o que é certo e o errado, um país que cria pessoas para seguir ordens, está criando um país suscetível a fazer coisas parecidas com a Alemanha nazista, onde governantes se aproveitam disso e criam leis que beneficiam, assim como Hitler fez. Exatamente. Quando eu penso nisso tudo, eu vejo essas pessoas como robôs, que é a questão de Eichmann. Ele era tão obediente no sentido de seguir regras, seguir ordens e fazer o que lhe mandavam, que ele não sabia nem pensar por si. Ele não tinha opinião própria, ele não tinha um senso. Ele dizia frases prontas, não sabia criar nenhum diálogo com ideias e opiniões da sua cabeça. Tanto é que antes dele ser enforcado, as últimas palavras dele foram: viva a Alemanha, viva a Áustria, viva a Argentina. Uma frase totalmente sem sentido, completamente banal. E nos mostra que até mesmo no momento da sua morte ele não foi capaz de esboçar nenhum sentimento, não foi capaz de dizer nem algo que relacionado ao que estava acontecendo. Até no momento da morte, ele continuou falando as frases prontas. Infelizmente, quantas pessoas, ao nosso redor são como Eichmann, no sentido de falar o que os outros falam. Até hoje a gente vê nas redes sociais, uma pessoa não pode se expressar, que tem a cultura do cancelamento, Verdade. Que as pessoas já cancelam, elas não têm essa liberdade de se expressar. Porque se o outro achar que é errado, aí já vem o cancelamento e aquele rebuliço todo. Verdade. Essas pessoas, elas acabam aceitando tudo que são postos sobre elas por medo. E eu acredito que não diferente da Alemanha nazista que Eichmann viviam, hoje em dia nós ainda estamos vivendo esse cenário, porque são muitas informações que chegam até nós, infelizmente, muitas pessoas não têm essa oportunidade de tentar e de descobrir se aquilo verdadeiramente é verdade. Não param para refletir, para pensar. Elas não se aprofundam no assunto. Verdade, são pessoas com mente fechadas. Elas apenas repetem e obedecem o que os outros dizem, Imagina se estivéssemos no sistema nazista. Essas pessoas com certeza não seriam como Eichmann. Fariam e diriam o que fosse imposto a elas. Por isso, temos que entender que pensar por si só é muito importante. Você saber formar sua própria opinião, saber refletir, te torna menos manipulável. Então, galerinha, pensem, reflitam, não aceitem tudo que lhes é imposto, se questionem o porquê. Exatamente. E todo esse questionamento que a gente levantou leva a gente à banalidade do mal. Por quê? Porque para Eichmann, ele era sim uma pessoa ruim, a gente sabe disso, afinal ele estava contribuindo para a morte dos judeus, mesmo que não pessoalmente. Mas ele fazia isso, mas ele, na verdade, ele não fazia isso de uma forma diabólica, como se fosse um vilão, como se fosse um vilão de uma história, de um filme. Era como se fosse algo normal para ele, um trabalho, ele era mandado e fazia. Era algo banal.
E quantas pessoas nós vemos hoje em dia que fazem as coisas sabendo que vai fazer mal ao outro só por ser algo normal? Por exemplo, a gente pode citar aqui um chefe de uma empresa que compra um terreno onde pessoas já moravam ali, aí expulsa essas pessoas, causando o mal, as prejudicando. Só que ele trata isso, o chefe, como sendo algo normal, como sendo um trabalho, como sendo algo banal. Uma completa falta de empatia, né? Exatamente. Isso, e por fim chegamos à opinião de Hannah Arendt sobre o mal. Ela diz: a minha opinião é de que o mal nunca é radical, é apenas extremo e não possui profundidade nem qualquer dimensão demoníaca, porque se espalha como um fungo na superfície. Essa é sua banalidade. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. Tiramos disso uma lição, que apenas o bem tem profundidade. Para fazer o bem, nós temos que pensar, refletir, ser virtuoso, se esforçar. Para fazer o bem, chega até a ser difícil, porque exige que nós vamos contra o nosso egoísmo, contra a nossa natureza ignorante, que nós vamos contra o nosso ego. Mas o mal, diferente do bem, ele pode ser muito fácil de ser feito. Ele é feito como algo rotineiro, como algo do dia a dia, sabe? Mas aí vai ter gente que vai perguntar: então quer dizer que o julgamento do Ackerman foi injusto? Que ele não tem culpa porque está seguindo ordens? Não, é o contrário disso. Hannah diz que os seres humanos têm que ter consciência, têm que ter liberdade e que têm que ter responsabilidade. O que Hannah está tentando nos dizer é que, tipo assim, se os homens não tivessem liberdade para escolher agir assim ou assado, não existiria justiça, porque o pressuposto da justiça diz que uma pessoa pode ter agido de tal maneira, mas poderia ter agido de outra maneira. Ou seja, nos diz que a pessoa ela escolheu ir por aquele caminho, mas ela tinha a opção de ir por outro, Sempre sabe? tem dois lados. Isso, tem os dois lados da história. Então a gente pode dizer também que a mesma coisa, se você disser que Eichmann não merece ser condenado por estar seguindo ordens, é a mesma coisa que um criminoso chegar para um juiz e dizer que matou porque não tinha outro jeito. Mas sabemos que sempre tem outro jeito, sempre tem outra escolha. Mesmo que às vezes essa outra escolha não nos beneficie. Sim, tanto é que Hannah, em seu livro, ela não fala só dos alemãos que mataram os judeus. Ela cita, inclusive, alemãos que se recusaram a participar do nazismo. Alemãos que decidiram ir pelo caminho do bem, que negaram a si mesmo, negaram as leis do próprio país. E por causa dessa opinião contrária que eles tinham, eles eram mortos. Mas mesmo assim, isso não impediu que eles vissem em tudo aquilo a oportunidade de fazer o bem. Então concluímos com o que Hannah disse certa vez, que foi: o ser humano sempre tem liberdade de agir de outra forma. Então a gente espera que vocês tenham entendido a banalidade, a superficialidade do mal. E é isso, até a próxima! Lembrando que o próximo vídeo será lançado dia 10 de novembro, com o tema Ética Discursiva. Fiquem atentos. Se inscrevam, galera, e ativem o sininho. Deixa um like. Que vocês não podem perder. O último tema está muito bom, vocês vão Vai estar amar. muito interessante. Compartilhem. Deixem um like e tchau, tchau, galera. É Tchau. isso.